Fala galera! Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleiton e esse é o Esporte 74. Estamos aqui com esse programa de estreia nessa segunda-feira para um bate-papo esportivo. Isso mesmo, vamos aqui conversar sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, da próxima rodada da Libertadores e do último GP de Fórmula 1. Bom, para começar, eu já queria começar pedindo aqui a vocês que participassem pelo chat, mandassem aí nos comentários o que vocês esperam desse tipo de programa, o que vocês querem, que a gente vai fazendo juntos esse programa aqui, beleza? Bom, a ideia do Esporte 74 é o quê? Falar sempre, fazer um resumo sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, falar também sobre como foi essa semana a Copa do Brasil e Libertadores, né, no futebol, e vamos trazer também sempre assuntos relevantes de outras áreas, né, também como basquete, futebol feminino, o que acontecer de interessante durante a semana e que vocês forem pedindo, a gente vai trazendo aqui nessa resenha, nesse sistema de bate-papo. Bom, e hoje nós vamos falar aqui sobre basicamente Flamengo, Bahia, Seleção Brasileira e o GP de Miami da Fórmula 1, beleza? Lembrando que o nosso bate-papo é sempre descontraído, leve e sem firula nenhuma. Bom, vamos começar aqui com o Flamengo. Isso mesmo, até essa rodada líder do Campeonato Brasileiro era o Flamengo, né? Vinha aí com 15 pontos e 14 pontos. E perdeu a liderança para o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0, jogo que aconteceu em Brasília, né? O Vasco vendeu o mando de campo para uma empresa que levou o jogo para Brasília e o Palmeiras foi lá e venceu o Vasco, certo? Então, e o Flamengo, né, jogou contra o Cruzeiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a partida foi um jogo assim, para o flamenguista, que é o meu caso, e que sou tendencioso, um jogo estranho, né? No meio de semana, o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, né, em São Luís do Maranhão, jogo também vendido pelo Botafogo, aconteceu em São Luís, e o Flamengo entrou com o time todo reserva, né? Praticamente sem titular nenhum, e ganhou do Botafogo por 1-0, gol do Joshua, jovem revelação rubro-negra, que já estão aí dizendo que é o novo Neymar, o novo Pelé. Calma, o moleque só tem 17 anos, fez o primeiro gol como profissional e vamos devagar. A gente sabe que a torcida do Flamengo é meio megalomaníaca, mas vamos devagar com o moleque, certo? Então, tá aí, o Flamengo poupou o time no meio de semana pela Copa do Brasil, jogou contra o Botafogo da Paraíba, venceu, e o time entrou inteirinho contra o Cruzeiro, totalmente descansado, treinado, e foi um papelão mais uma vez. Mais uma vez o Flamengo descansa e faz um papelão. Isso já está bem corriqueiro, né, para a nação rubro-negra, desde os tempos de Sampaoli, desde os tempos do Rogério Ceni até que não. Até que o time jogava. O time não conseguia fazer gol, era uma cerca de arame liso, né, mas o time até que ele não poupava tanto desse jeito. Mas se tornou corriqueiro isso no Flamengo, de poupar numa competição, porque afinal de contas são muitas competições, né? 3 competições no semestre, esse ano aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, é muita coisa, muito jogo mesmo, mas na boa, os caras recebem para isso, ganham milhões, tem que se condicionar, ter um bom condicionamento físico para isso mesmo, mas tá aí, acontece com o Flamengo, toda vez que poupa, o time se dá mal, e perdeu para o Cruzeiro do Gabigol. Isso, do Gabigol e do Fabrício Bruno. O jogo foi um jogo amarrado, né? Na minha opinião, o Flamengo jogou muito mal, jogou de freio de mão puxado. Não sei se por causa do jogo da Libertadores
na, na quarta-feira, mas o time jogou câmera muito lenta. Eu preferiria, se fosse para fazer isso, colocar um time misto, já logo contra o Cruzeiro, e dar logo essa folga maior aí pros caras. Mas enfim, entraram em campo e não fizeram um jogo bom. O jogo foi parelho? Foi parelho. Foi um jogo que merecia sair um vencedor? Não. Era um jogo para empate. Jogo para 1-1. 1-1 tava um resultado ótimo. Acho que as equipes jogaram por esse 1-1, porque o Cruzeiro deu a vida. O Cruzeiro jogou sim, jogou muito vertical, foi muito para cima, atacou o Flamengo, chutou de fora da área, fez jogadas, inverteu jogadas. E o Flamengo? O Flamengo parece que estava no Rio de Janeiro, esperando ainda o voo para ir para o jogo, porque o time não jogava, não conseguia fazer transição de bola, as linhas não estavam próximas, não estavam se comunicando, e foi um jogo, de certa maneira, até chato. Pedro perdeu uma oportunidade clara, sozinho com o goleiro, né? Conseguiu chutar ali no meio do gol, em cima do goleiro Cássio, mas os goleiros fizeram boas defesas. O Cássio deve ter feito umas 3 durante o jogo inteiro. Já o Rossi, esse sim, esse foi exigido. E para aqueles críticos que sempre falavam que o Rossi era o salário mais mal pago do Flamengo, que pagava sem o cara trabalhar, tá aí. Ontem ele trabalhou pra caramba. O Rossi ontem foi muito exigido, até o pênalti pegou, né? Aquele pênalti lá no final. E só que deu rebote pro meio da área, né? E tinha do outro lado um cara que tava numa sede enorme. Mas enfim, voltemos ao jogo, né? O Cruzeiro conseguiu envolver o Flamengo de determinada forma e fez logo o seu 1-0, né? Passando a jogar de uma forma um pouco mais cadenciada, mas sem abdicar do ataque. O time celeste sempre indo acima, sempre indo em cima, sempre atacando, sempre tentando fazer gol, sempre criando jogadas e jogadas perigosas. E o Flamengo, nada. Até que determinada hora, estava assistindo o jogo com o Mari ontem e ela foi testemunha que na hora que eu reclamei do Arrascaeta, que eu falei mal, que eu disse que o Arrascaeta não estava jogando, que não estava em campo, ele fez a diferença. Ele foi lá e o único chute de fora da área, pelo miolo, saiu o gol, né? E um golaço do Flamengo. Uma bola assim do Arrascaeta que só demonstra o cara diferenciado que ele é. Arrascaeta é um cara diferente dos outros. Ele tem um toque de bola refinado, um toque de bola diferenciado. E mais uma vez ele mostrou por que ele é diferente. Então a Arrascaeta fez para o Flamengo. Aquilo que eu sempre critico, que eu sempre falo, não comemorou, né, no gol. Não foi aquela comemoração como ele costuma fazer, de saudar e coraçãozinho, não sei o que. Fez coraçãozinho, fez. Depois que os outros colegas estiveram ali e tal, aquela coisa. Eu acho isso ridículo. Acho que, pô, ele pode ter a gratidão que for pelo Cruzeiro, isso e aquilo, mas quem paga o salário dele hoje é o Flamengo. Tem uma nação toda que torce por ele, que briga por ele, que o torcedor briga mesmo, diz que ele é o melhor camisa 10 em atividade hoje no Brasil, e é. Então eu acho isso até um certo desrespeitozinho por parte do atleta de não comemorar gol, né? Isso vale para todos, vale para ex-atletas de outros times que estão no Flamengo e quando enfrentam seus times não comemoram, eu critico, bem como para os jogadores dos outros times que enfrentam o Flamengo, fazem gols e não comemoram, como é o caso dele, Gabigol. Pois é, o cara teve lá os seus entrafes com a diretoria, com tudo, saiu do Flamengo, foi pro Cruzeiro, beleza. Só que ele não tá sendo aquele destaque no Cruzeiro, aquela coisa toda, mas, cara, ele entrou contra o Flamengo, ele tava com vontade, ele tava com gana por esse jogo, como ele mostrou, ele se apresentou em campo, entrou aos 43 do segundo tempo, né? Quando o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo, ele entrou aos 43, então ele teria ali 8 minutos para jogar. Ele entrou se apresentando, pedindo bola, dando passe, né? Graças ao nosso Léo Pereira, famoso Léo Trepa-Trepa.
Enfim, graças ao Léo Pereira, que mais uma vez, pô, um cara que já esteve em seleção brasileira, que joga no nível que ele joga no Flamengo, como jogou no Atlético Paranaense, não pode nunca cometer esse tipo de pênalti. E não é o primeiro pênalti infantil que ele comete, né? Ele sempre, volta e meia, tá aí cometendo esses pênaltis infantis, mas enfim, foi pênalti. Teve aquela confusão, ainda houve a checagem pelo VAR para validar, tudo bem. O cara vai lá, ele é predestinado, ele é diferenciado, ele tem estrela. Pegou a bola, bateu o pênalti. O Rossi foi lá e mostrou que veio. Defendeu o pênalti do Gabriel. Só que espalmou para o meio da área. No rebote, Gabriel colocou no fundo das redes. Dando números e placar final ao jogo, 2-1 para o Cruzeiro. E não comemorou. Né? E aí eu critico novamente. Eu acho, na minha opinião, que o jogador, o atleta, tem que sim que comemorar. Independente do jogo ser contra um clube que ele ama, como ele falou que é um clube que ele ama, que está no coração, que tudo mais. Mas tem que comemorar, cara. Você tem uma outra nação torcendo por você, a nação azul, e você tem que respeitar essa galera aí, tem que comemorar sim. Eu costumava brincar até com o Mari também, até disse durante o jogo. Eu gosto do Gabigol porque ele não tem mimimi, ele pelo Flamengo contra o Santos ia lá fazer o gol e comemorava mesmo. Comemorava. Eu achei muito estranho, e assim, entendo por um lado dele não ter comemorado esse gol ontem, mas acho que no próximo ele comemora. No próximo ele mete muquizinho, ele vai correr, vai fazer tudo. Foi muito bonita a comemoração dele, em particular, depois do jogo. Durante o jogo ele não comemorou o gol, mas depois do jogo comemorou muito com a torcida. Isso é bom, é interessante. E, assim, não deu certo mais no Flamengo. Eu fui de uns que até pedi o fim do ciclo dele no Flamengo. Mas valeu, Gabriel, pelos serviços prestados. Boa sorte na sua carreira. Mas que não faça mais gol contra o Flamengo não, pô, é ruim ver, é ruim. Não é legal não, faça mais gol contra o Flamengo não. Então, vamos passar agora a classificação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa rodada, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, um jogo chato. O Palmeiras venceu o Vasco da Gama lá em Brasília, deixando a classificação com Palmeiras em primeiro lugar agora com 16 pontos, Flamengo em segundo com 14 pontos em 7 jogos. A campanha até agora do Flamengo no Campeonato Brasileiro é de 4 vitórias, 2 empates e essa é a primeira derrota. Aos entusiastas, o Felipe Luiz agora empatou. O que ele tem de título, ele tem de derrotas no comando do Flamengo. Essa é a terceira derrota do Felipe Luiz na frente do Flamengo. Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Tem, agora nós vamos para a parte boa. Agora nós vamos para a parte das notícias e fofocas do Flamengo, que tem. É o que mais tem, né? O time que maior torcida, o time que mais tem fofoca. E hoje estourou aí mais uma bomba. Bomba para a nação rubro-negra. O volante Jorginho finalmente assinou seu pré-contrato com o Flamengo de 3 anos. Ele chega em junho já se apresenta para participar do Super Mundial. Só vamos ver, aguardar aí como que evolui essa questão dessa lesão que ele tá, né? Essa lesão que ele teve agora lá no Arsenal. Vamos ver como que evolui. E ele vem sim para estrelar ainda mais o Flamengo. O Flamengo com seu elenco cada vez mais estrelado. Falando em estrelas, né? Tem aí também uma negociação em curso agora com o João Félix. Exatamente, o português, ele é jovem, tem 21 anos de idade, 22, é jovem, está no Chelsea, não está sendo muito bem aproveitado por lá, já rodou por alguns clubes na Europa, e como o Boto conhece tanto o jogador quanto tem um bom trânsito no Chelsea também está aí numa negociação Flamengo com o Wesley, então tem essa possibilidade aí. O atleta não está muito empolgado em sair da Europa para vir para terras tupiniquins, mas a gente sabe que um bom poder de persuasão é capaz de muita coisa.
Então tá aí, a gente está aqui, até coloquei na tela para a gente ver aqui, né, ilustrar, né, ó, Jorginho assina pré-contrato com o Flamengo, né, esse contrato vai ter uma duração de 3 anos, né, então ele vem aí para, pelos próximos 3 anos, conquistar títulos pelo Mengão. O que a gente tem mais aqui, ó? A gente tem aí no site da Globo, tem a exposição da taça, né, a taça do Mundial, né, ela está em exposição no Rio de Janeiro, lá. Foi inaugurada pelo BAP, essa exposição, e para você carioca que está aí no Rio de Janeiro, é só passar lá na sede da Gávea para conhecer a taça de perto. E quem sabe sonhar com essa taça em definitivo na sala de troféus rubro-negra. Aí, Flamengo inicia a exposição do troféu da Copa do Mundo do clube. Veja fotos, vamos ver umas fotos aqui. Abrir aqui para quem ainda não viu, né? Ver umas fotos aqui da taça que o Flamengo vai disputar a partir do dia 11 de junho. Aí, tá ela aí, ó, na tela. A taça. Uma taça muito bonita, um desenho inovador. Aonde aqui nela, aqui ela tá aberta, né? Quando você visualiza essa taça aqui, ela exemplifica exatamente como estará o céu na América do Norte na data da final da Copa do Mundo de Clubes. Todas as conjunturas solares, interestelares, tudo isso aí. É isso que representa essa taça. E ela é muito bonita. Tá aí o uniforme do Flamengo que vai disputar o torneio e a Copa do Mundo, já com os patches, inclusive. Patch de disputa do torneio, né? Sem os patrocínios de Manga, de Omoplata e de Costas, né? O clube vai disputar somente com o patrocínio da Flabet, né, na frente. Atrás é sem patrocínio, somente o nome do atleta e o número do atleta. Essas são as novidades aí. A FIFA ela exige isso, né? Como no torneio de seleções e tudo, que seleções até não tem, né, patrocínio, mas em breve, não duvido nada daqui uns dias ter patrocínio também nas seleções. Aí finalmente a gente vai poder colocar a marca lá do dono da seleção brasileira. Mas já tem bomba da seleção também, viu? Tá aqui a foto do BAP, né? Com o troféu e a apresentação aqui provavelmente dos patches, da material do Mundial. E tá aí, uma taça muito bonita. Ela tem todo esse movimento aqui que dá. É bem interessante. Quem tiver afim também é só acessar o site da FIFA, né, lá na parte do Mundial de Clubes, e vai poder ler um pouco mais sobre a história dessa taça. Bom, e voltando aqui para o Flamengo também teve no feminino, né? Esse fim de semana teve Campeonato Brasileiro Feminino, né? E o Flamengo venceu a Ferroviária com 2 gols de Cristiane. Então, aí o time volta ao G8 do Brasileiro Feminino. E vamos lá, força para as meninas para levarem o Mengão aí também às cabeças no futebol feminino. Não só essa potência que o Flamengo é hoje no masculino, mas que o feminino também a gente possa se destacar. Bom, de Flamengo, o que a gente tem mais aqui? A gente tem os próximos jogos, né? O próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Bahia, justamente o Bahia, né? Que a gente vai falar do Bahia hoje aqui ainda, e tem muita coisa do Bahia, mas o próximo jogo é contra o Bahia, no Maracanã, dia 10 de maio, às 21 horas, ou seja, sábado agora. O Flamengo joga também na quarta-feira pela Libertadores, né, contra o Central Córdoba lá na Argentina. Por isso que eu não sei bem se esse jogo não vai ser transferido até para o domingo, né? Tem que ver a tabela aí, ver se o Vitória joga em Salvador. Vitória joga em Salvador. Tem que ver no Rio os outros jogos que tem, né? Que o jogo é no Rio. E eu acho que esse jogo deve ser transferido, porque o Flamengo joga quarta, vai descansar quinta e sexta para jogar no sábado novamente. Não dá nem as 66 horas que os atletas precisam para descansar. Mas até então está marcado para sábado às 21 horas, Flamengo e Bahia no Maracanã. Promessa de ser jogão. Porque o Bahia vem aí de 5
jogos seguidos aí sem derrota, perdão. O time do Bahia está jogando muito bem. Eu assisti pelo menos ali o segundo tempo do jogo de sábado e o time do Bahia o time do Rogério Ceni está cercando e está agredindo, né? Tá chutando também. O Flamengo, se vir nessa morosidade que foi contra o Cruzeiro, eu não sei não, viu? E pela Libertadores, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre Libertadores. Na quarta-feira o Flamengo joga contra o Central Córdoba da Argentina, lá na Argentina. E esse é o mesmo Central Córdoba que veio aqui visitar o Flamengo, que o Flamengo entrou naquele salto alto horrendo e deu no que deu. O Flamengo perdeu por 2-1 para o Central Córdoba no Maracanã. E agora, lá na Argentina, vai com obrigação de vencer. Isso mesmo, obrigação. Porque se o Flamengo não vencer esse jogo, ele praticamente dá adeus à Taça Libertadores. Ainda na fase de grupos, que é muito frustrante, né? Para um time que tem o investimento que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, ser eliminado de uma Copa Libertadores na fase de grupo é muito vexatório. Bom, na Libertadores de 2025, o Flamengo está em terceiro lugar no seu grupo, né? Um grupo com o grupo C, né? Com 4 pontos em 3 jogos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota. Ou seja, o Flamengo já experimentou tudo na Libertadores. Ele estreou vencendo, né? Perdeu para o Central Córdoba no Maracanã e empatou com a LDU lá nas alturas. Jogo esse também que daria muito bem para o Flamengo ter ganho. Se não tivesse entrado em campo com freio no pé, teria, porque esse time do LDU é muito ruim. O time é muito fraco, muito limitado, né? Então, o grupo do Flamengo era considerado um dos grupos mais fracos, mais fáceis, né? Fraco não, mais fáceis da Libertadores. Porque de time de tradição só tinha quem? O Flamengo. Que a LDU, esse time da LDU esse ano é um time muito, 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 muito fraco. Acho que das últimas 10 Libertadores é o time mais fraco que a LDU chegou para uma Libertadores. Então sempre se achou que vai classificar facilmente. Flamengo em primeiro, LDU em segundo. E olha a situação hoje do grupo. Líder do grupo, Central Córdoba, com 7 pontos. Vice-líder, LDU com 5 pontos. Em terceiro lugar, Flamengo com 4 pontos. Perdão. O Flamengo tem 4 pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Então o Flamengo vai com a carga enorme, a responsabilidade enorme de ter que vencer a qualquer custo do Central Córdoba na Argentina. É uma tarefa difícil? Não, não é uma tarefa fácil. Mas para isso o time vai ter que entrar em campo muito comprometido, vai ter que entrar em campo com vontade de ganhar, com raça, com gana, e não com toda essa empáfia que o Flamengo anda apresentando dentro de campo. O time joga bem? Joga. O time troca passes? Troca. Só que está errando muita besteira. A gente tá vendo o Flamengo errar muita besteira, muito passe curto, muito passe simples ali no meio campo. Dela Cruz mesmo. Se ele tivesse que assinar a súmula ontem para alguma coisa, ele erraria até o nome dele na súmula. Dela Cruz errou tudo o que tentou ontem, né? Inclusive no lance do primeiro gol, foi um passe errado dele, o Cruzeiro recuperou a bola, fez a transação de jogadas, chegou na área, fez o gol, golaço, né? Mas foi no erro. No pênalti também, bom, tem aquela falta lá. Sim, é falta? É. Só que os caras nunca dão, né? Então, não há muito o que reclamar. Foi ali na frente do juiz, o Wilton. Ele é o pior árbitro, né, do quadro da CBF, aí, o pior árbitro brasileiro. Ele é muito, muito, muito fraco. E em se tratando de Flamengo, ainda além de fraco, ele costuma ser tendencioso, sim. É só pegar o retrospecto aí que você vai ver. O que o Wilton fez em jogos do Flamengo. Então, é só ver, não precisa nem falar muito. E, então, vamos lá, e tem isso ainda, Deportivo Táchira, né, que é o colombiano do grupo do Flamengo. Até agora com 0 pontos, né? Coitado, não conseguiu ganhar ninguém. Tem 3 derrotas e vem pegar o Flamengo aqui no Maracanã. Na sequência, o Flamengo tem no Maracanã o Táchira e depois a LDU. Encerra contra a LDU a participação na fase de grupos da Libertadores. Mas
O momento agora é o Central Córdoba. Tem que ir na Argentina e tem que vencer. E depois vencer os outros seus 2 jogos em casa. Né? Porque o Central Córdoba é jogo direto. O Flamengo está com 4 pontos. Vencendo, vai a 7. Empata com o Córdoba. E depois vai ter o Táchira. Todo mundo está ganhando o Táchira, deve ganhar. Bem como o Central Córdoba ainda vai pegar o Táchira também, deve ganhar. Então o Flamengo tá nessa, tem que ganhar lá para garantir pelo menos a segunda vaga no grupo aí. Porque a primeira vai depender da LDU. A LDU vai ter que ir para cima do Córdoba, vencer o Córdoba e depois tem que perder ainda pro Flamengo no Rio. Ou seja, a situação não tá nada fácil, mas depende única e exclusivamente do Flamengo, né? Então tá aí. Assim a gente encerra aqui o Flamengo, né? A gente falou aí sobre o Flamengo, falamos aí sobre as contratações, né? Que o Jorginho finalmente acertado por 3 anos. O João Félix também está aí em negociação. E eu acho que ainda vem mais uns 2 jogadores aí para esse Mundial. O Boto está trabalhando aí na surdina. E a tendência de contratações no Flamengo agora é esse novo perfil. São atletas jovens e promissores. Então, o João Félix é um dos que o Flamengo está de olho aí. Tem que convencer o cara a querer vir, né? Agora é só convencer. Então vamos voltar aqui para tela aberta. E agora nós vamos mudar o assunto. Bom, ainda não temos as transições, mas em breve teremos as transições de tela também. Enquanto isso, agora nós vamos falar um pouco aqui sobre o Bahia, né? O Bahia, né, nesse sábado, jogou contra o Botafogo em Salvador, né, na Arena Fonte Nova. Me recuso a dizer aquele outro nome lá. Eles batizaram Naming Rights, aquela coisa toda, mas é estranho falar. Para mim é Fonte Nova e acabou. Nem Arena, não gosto. É Fonte Nova, o campo da Fonte Nova, estádio da Fonte Nova, lá no DIC. Então, o Bahia venceu o Botafogo por 1-0, com gol de Cauli na primeira etapa. O Bahia dominou bem o Botafogo desde o início do jogo. O Botafogo também é uma equipe que caiu muito, está muito abaixo daquilo que pode apresentar, mas o Bahia não tem nada a ver com isso. O time do Rogério Ceni foi para cima, foi lá e venceu. Isso mesmo, bateu o Botafogo por 1-0. O Botafogo que é atual campeão brasileiro, né? Brasileiro da Libertadores, mas tá aí, tá muito bem das pernas não, né? Demorou muito a contratar um novo técnico, demorou muito a definir um time, mas vamos ver o que vai ser do Botafogo aí nesse segundo semestre, que o primeiro praticamente já foi, né? O Bahia controlou o jogo o tempo inteiro, né? Chegou até a marcar um segundo gol, mas foi anulado pela arbitragem. Então o resultado final terminou 1-0. E o Bahia ele vem fazendo apresentações muito convincentes e seguras, né? Tá deixando a torcida muito animada, confiante. E eu também creio, o trabalho do Rogério Ceni no Bahia é um trabalho bom, é um trabalho sólido. Né? Ele tá tendo tempo e tá tendo material para trabalhar. Então, continuando aí nessa linha e nessa pegada, já o Ceni vai começar a colher bons frutos no time do Bahia. O Bahia, na tabela de classificação, está em 6º lugar, né? Com 12 pontos, 2 pontos atrás do Flamengo, que é o segundo colocado. Né? A campanha do Bahia é de 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Aí, bem parecida com a do Flamengo, né? A questão que muda é dos empates. O Flamengo tem 1 vitória a mais e do que empate. O Flamengo tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Bahia está com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Bahia, exatamente como a gente já falou, né? Contra o Flamengo no Maracanã. Né? O jogo está marcado para ser no sábado às 21 horas, mas eu creio que esse jogo deva ir para o domingo. Vamos ver durante a semana o que a CBF faz, se ela marca esse jogo para domingo, se vai ser no sábado mesmo. Se for no sábado, provavelmente o Flamengo jogue com um time misto, porque joga na quarta-feira pela Libertadores. Bem como o Bahia também, né? Isso tem tudo para ser um jogão esse do Maracanã, viu? Flamengo e Bahia, que o Flamengo vai disputar para reconquistar a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Bahia vencendo passa o próprio Flamengo na tabela de classificação, chegando
tendo chance de ser até segundo colocado, a depender dos outros resultados. Mas assim, e o Bahia, né? O Bahia vem num momento muito espetacular, né? Tá com a moral imensa dentro de campo, tá jogando bem, tá se apresentando bem. O time tá conseguindo envolver os seus adversários. Pela primeira vez eu tô vendo um time do Ceni que tá conseguindo também finalizar. Então o time não goleia, né? O Bahia não goleia. Tá aí os últimos 3 jogos 1-0. Mas tá vencendo. Foi assim que o Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, viu? Aliás, último título brasileiro do Flamengo. Abre o olho, Mengão. Bom, e o Bahia também está na Libertadores. Tanto que na quarta-feira o Bahia joga também pela Libertadores. Esse é o motivo que eu creio que esse jogo seja remanejado para o domingo. Porque ambos os times jogam pela Libertadores na quarta-feira. E o Bahia joga em casa. O Bahia pega o Nacional do Uruguai na Fonte Nova pela Libertadores, no dia 7/5, quarta-feira, às 19 horas. Não percam, vai ser um jogão. E dá para assistir rodada dupla, viu? Que é Bahia às 19 e Flamengo às 21h30. Então, vamos lá, vamos assistir, rodada dupla. Vamos ver, qualquer coisa, quem sabe a gente faz até um react aqui, né? Vamos ver, vamos para quarta-feira. Se tudo der certo, a gente faz um react aqui. Na quarta-feira do jogo, né? Do Bahia às 19 horas e do Flamengo às 21h30. Vamos ver. Qualquer coisa, se inscreva no canal e ative as notificações, que se a gente fizer, você será notificado para poder acompanhar com a gente aqui o nosso react dos jogos do Bahia e do Flamengo pela Libertadores. Não 100% com imagens, mas com uma imagem e outra, mas narração da TV Bahia e narração da Bahia TV e da Flamengo TV. Provavelmente a gente faça, né? Vamos lá. Então, a classificação do Bahia, né? O Bahia no seu grupo, que é o grupo... Deixa eu só conferir aqui. Grupo F. O grupo F, o grupo do Bahia, tem 2 brasileiros. O Bahia e o Internacional. Então, é um dos grupos mais fortes da Libertadores. E sabe qual é a posição do Bahia no grupo? Primeiro colocado. Bahia é o líder do grupo, com 7 pontos. O Bahia... isso mesmo, 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Né? O Bahia vem bem na Libertadores, vem liberando o grupo, e o Internacional é o segundo colocado, com 5 pontos. Né? Eu peguei uma informação um pouco equivocada aqui. Né? Então, o Internacional é o segundo colocado com 5 pontos. O Atlético Nacional da Colômbia vem em terceiro, com 3 pontos. E fechando o grupo, o Nacional do Uruguai com 1 ponto. E o Nacional do Uruguai é o adversário do Bahia nessa rodada. Então, Bahia líder pega o último colocado do grupo. A tendência é o quê? Caixa! Vamos pra cima, Bahia. Bahia vai pra cima aí em casa, com apoio da nação tricolor. Vai tá linda a Fonte Nova e o pau vai quebrar aí. O Bahia vai se sair bem. O Bahia tem tudo para se classificar aí nessa Libertadores. Campanha muito boa e passar para a próxima fase como primeiro do grupo. E se brincar, ainda corre um sério risco de pegar um Flamengo e Bahia, viu, nas oitavas. Porque se o Bahia passar em primeiro e o Flamengo passar em segundo, eles vão para potes opostos. E aí, ó, a sorte é que manda. O que vier é que vai acontecer. Então, aí, ó, o Bahia está num dos grupos mais fortes, né, como eu já disse, da Libertadores, que tem 2 clubes brasileiros, então isso já credencia para ser um grupo forte. A tendência é que os 2 se classifiquem. E correndo por fora nesse grupo tem o Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional do Uruguai. Bom, vamos aqui agora para a página do Bahia, para a gente ver aqui, ó. Tá aqui, ó. O Bahia segue o baba. Bahia embala com novas e velhas armas. Não são só 11 jogadores. A gente está vendo muito o Eric Pulga, tá jogando muita bola. O Luciano Juba, lateral esquerdo. Mas as peças que saem do banco sempre entram e ajudam muito, muito, muito mesmo o Bahia, né? Aí, ó, Bahia chega a maior sequência sem sofrer gols na era Rogério Ceni. Tá aí também, ó, Bahia bate Botafogo e vence o 5º jogo seguido, ó, 5 jogos vencendo direto. Bahia tá com uma campanha aí muito boa, né? Tá rumo ao G4, né? Tá em sexto lugar, mas
é um sexto lugar que está a 3 pontos do líder. Já no feminino, o Bahia não foi muito bem, né? Perdeu por 5-1 para o Corinthians. O Juba completou aí 100 jogos pelo Bahia, né? E é o garçom titular absoluto no clube. Senes alta, né? O 5º jogo sem sofrer gols, temos deixado tudo em campo. Então tá aí, o Bahia tá brocando. E para saber mais sobre o Bahia, acessa aí o ge.globo/Bahia, que aí vocês vão ficar por dentro de tudo sobre o Bahia. Mesma coisa do Flamengo, né? ge.globo/Flamengo, vocês saberem tudo sobre o Flamengo. E do seu time também, né? Só você digitar aí ge.globo/ o seu time aí, você vai ter todas as notícias apuradas aí pelo Grupo Globo. Bom, então já foi aí o Bahia também, agora nós vamos pra bomba. A bomba, vamos falar da bomba. Vamos falar da bomba. Oi? Oi. Opa, está aqui? Não. Eu que me assustei aqui, o áudio tá beleza. Bom, passar aqui aproveitando, enquanto eu tava ali falando de Flamengo, Mari tava aqui dizendo que craque é craque, né? E é sobre o Gabigol, com certeza. E, assim, craque não, ele é um jogador esforçado, ele é predestinado, o cara tem estrela. Estrela ele tem, estrela ele mesmo. E craque é pro Arrascaeta, viu? Arrascaeta é o craque 10 do Mengão. Marcelo também teve aí. Ô Marcelo, seu Botafogo perdeu pro Bahia, hein? Vamos fazer o seguinte, vai nos comentários e coloca o time que você torce, você que está assistindo a gente aí. Coloca lá que o time que tiver mais votos aí, a gente vai acrescentar também aqui no Sport 74. A princípio a gente começou aqui com Flamengo e Bahia, né? São os times que eu me sinto mais à vontade para fazer uma análise, para conversar, para falar um pouco sobre eles. Então, a gente começou aí com Flamengo e Bahia, mas à medida do que for acontecendo aí, for pedindo, tendo demanda, a gente acrescenta outros times, a gente pode tirar um time ou outro aí que não esteja tendo muito retorno. O único time que não vai sair é o Mengão. O Mengão tá aí porque eu banco o Flamengo, então o Flamengo fica. Mas comenta aí, deixa aí ou deixa a hashtag ou só comenta o nome do seu time aí que a gente vai acrescentando aí nos programas. A gente pode fazer até um programa especial, né? Caso vocês queiram, sei lá, tipo falar sobre um campeão de Libertadores, sobre um campeão brasileiro, sobre uma data comemorativa, um título que esteja fazendo aniversário aí, algo assim. É só mandar aí também nos comentários que a gente vai fazendo aí. A ideia é fazer o programa com vocês, sempre. Vocês que vão mandar aqui, o que vocês pedirem, a gente vai fazendo e a ideia é essa. A ideia é trazer sempre a participação de vocês aí de casa, você que está assistindo a gente pelo YouTube aí, pelo Instagram, na plataforma que for, aonde você estiver assistindo, no celular, na TV, a gente está aqui para trazer essa informação para vocês, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa pelo Instagram, como é que tá. Passar aqui também, dar um alô aí pro pessoal que andou curtindo a gente aqui no Instagram, né? O Bianca Videl, o Semedrado, Wellington Medeiros, Hawk 289813, Maxwell Ramon, Kailane Kawane 2024, toda a turma que passou aí pelo Instagram, passou aí pelo YouTube também. No YouTube não fica registrado quem passou, só quem comenta. Se você comentar aí no nosso chat, a gente fala aqui, a gente interage na hora, beleza? Agora vamos pra bomba, bomba, seleção brasileira. E aí, Ancelotti rescindiu com o Real? Pipocou hoje em todas as redes sociais essa possível notícia, que o Ancelotti teve uma reunião de última hora com o Real Madrid
para tratar sobre a sua rescisão contratual. Então, nas próximas horas, tudo pode acontecer. Né? Tá aí o Ancelotti, que vem flertando com a seleção brasileira há um tempo. A CBF já declarou que é o seu sonho de consumo, o Ancelotti. Então, vamos ver o que acontece, né? Pipocou, né? Como eu disse, pipocou aí, tá estourado em todas as redes sociais, nos periódicos europeus e tudo mais, essa possível reunião para tratar da rescisão. Porque o que acontece? O Real Madrid tem contrato com ele até o final da temporada europeia, ou seja, final de junho. E a CBF queria o Ancelotti já para esses jogos das eliminatórias do início de junho. Só que para isso tem que haver a ruptura de contrato. Né? Ou a CBF paga a multa, né, de alguns milhões de euros ao Real e tira ele do Real. E aí tem que ver se o técnico quer isso também, se quer abandonar o grupo, o clube, antes do final do seu contrato. Ou o Real Madrid tem que demitir o cara. Né? Então, ou paga a multa ou o Real demite o cara. Né? Então eles estão vendo aí. Já houve uma negativa do Ancelotti por parte dele em relação à CBF, né? E aí ventilou-se o nome de Jorge Jesus, ventilou-se o nome de Abel Ferreira, né? Ventilou-se o nome de alguns outros aí, mas do próprio Renato Gaúcho. Mas esses são os principais nomes. A CBF quer o nome de Ancelotti. Né? O Jorge Jesus se ofereceu de tudo que era maneira para a seleção. Aí vai a meu ver, né? A minha opinião. Em termos de bagagem, de experiência e de crescimento para o futebol brasileiro, Ancelotti, sem sombra de dúvida. O cara tem, o cara dirige o Real Madrid, o maior time do mundo. Então, o que ele pode somar para a seleção brasileira? Muito, 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 muito mesmo. Agora, o problema é esse. Não é nem a seleção brasileira, porque nós temos jogadores bons, temos potencial, temos tudo. O Brasil já foi com times ridículos para a Copa do Mundo e ganhou a Copa do Mundo. Tá bom, ridículo não, times ruins, fracos, sem tanto destaque, conseguiu ganhar a Copa do Mundo. 94 é uma delas. Romário e Bebeto carregaram o time nas costas. Tinha um bom goleiro, tinha uma defesa de confiança, tinha. Mas não era um time como o de 2008. Time... 2006, perdão, a seleção 2006. A seleção era top demais, não era uma seleção de 82, né? Mas 94 ganhou. E assim, o Ancelotti, ele é um cara que ele vai agregar muito, ele traz uma visão europeia. Né? É um técnico europeu treinando jogadores europeus, né? Que hoje a base da seleção brasileira está toda na Europa. Então, a gente tem que trazer alguém para treinar esses caras que tem a mesma mentalidade desses caras e que eles vão respeitar. Porque você pega aí, nada contra o Dorival Júnior, mas eu mesmo fui a favor da saída dele no Flamengo porque é um cara limitado. É um cara que ele só vai entregar aquilo e acabou, ele não vai conseguir entregar mais nada além daquilo ali. Ele não vai tirar um coelho da cartola. Já um Ancelotti, Ancelotti tira até um elefante da cartola, quanto mais um coelho. E os caras vão respeitar, né? Ainda tem isso. Os caras vão, o cara ganhou tudo pelo Real Madrid, o cara ganhou Champions, ganhou isso, ganhou aquilo. O cara tem todos os títulos possíveis que ele disputou, então vão respeitar. Agora, a dona CBF tem que deixar a política fora de campo. Tem que deixar a política fora da seleção. Tem que deixar a política só na CBF. Essa política de empresários, como está aí dizendo que o pai do atleta Neymar manda na seleção brasileira, manda na CBF, manda no Brasil. Isso aí é que não pode estar acontecendo, porque jogador não pode. Pelé nunca mandou na seleção, Zico nunca mandou na seleção, Romário nunca mandou na seleção, por que é que Neymar vai mandar na seleção? Ele é só um bom jogador. E mesmo assim, em clube, porque em seleção ele nunca se destacou também, nunca fez nada. Então por que é que um cara desse pode ter moral para mandar na seleção? Eu acho que ele não tem moral nenhuma para mandar em seleção brasileira. Né? Então,
Fica aí esse nosso alerta ao menino Ney, ao atleta Neymar, né? Então, pô, baixa tua bola aí, cara. Em 6 meses no Santos, tu fez 6 jogos, cara. Vai cuidar da tua parte física, vai se preparar física e mentalmente, né? Porque é o teu último ciclo de Copa do Mundo. Então, agrega, tenta agregar dessa vez. O que a gente tem mais aqui sobre CBF? Eu queria pedir, aproveitar para pedir para que você comentasse, você deixasse aqui nos comentários aí embaixo a sua opinião sobre a CBF. O que é que você acha da CBF? Se ela está no rumo certo? O que precisa ser mudado na CBF? Né? Eu não vou nem entrar em questão aqui da recente eleição da CBF, por exemplo. A gente não tinha o melhor nome, mas tinha alguém querendo moralizar aquilo. E deu no que deu. Os caras não quiseram nem ouvir o melhor centroavante dos últimos anos da seleção brasileira. Um cara que se deu dentro de campo, um cara que ganhou título pela seleção brasileira. E os caras, os cartolas, não quiseram nem escutar as propostas que ele tinha para melhorar o futebol brasileiro. Então, mas também é fácil, né? O cara tem um reajuste de salário de 50 mil para 215 mil, como é que vai escutar ninguém mesmo? Mas, enfim, isso ninguém comenta por aí, né, GE? Então, ó, vamos lá. Último jogo da seleção brasileira foi aquele jogo maravilhoso, aquela vitória acachapante por 4-1 da Argentina sobre a seleção brasileira. Lá em, se eu não me engano, acho que foi em Mendonça o jogo, né? Se eu não me engano, foi em Mendonça. Foi na Argentina. Então, tá aqui, tá. Isso, aqui, achei. Vou colocar aqui na tela. Tá aí a tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo. Né? Tá aí. Último jogo do Brasil. Vamos pegar aqui os últimos 2 jogos, né? E as rodadas são sempre com 2 jogos. Então, na 13ª, o Brasil venceu a Colômbia por 2-1 no Mané Garrincha. E aí criou-se aquela falsa esperança. O Brasil voltou, o Brasil tá com tudo, ganhou da Colômbia. E foi lá e tomou um rei, 4-1 da Argentina, né? Tá aí. Segue a classificação das eliminatórias, a Argentina em primeiro, né? Com 31 pontos, Equador em segundo com 23, Uruguai em terceiro com 21 pontos, Brasil em quarto com 21 pontos também, Paraguai em quinto com 21 pontos também. Ou seja, do terceiro ao quinto está todo mundo embolado ali na mesma, com 21 pontos. 50% de aproveitamento, ou seja, que campanha pífia. Né? O Brasil está em quarto pelo saldo de gols, né? O saldo de gols do Brasil é 4, do Paraguai é 2. Aí, em sexto temos a Colômbia. Então esses 6 primeiros estão garantidos na Copa do Mundo. O sétimo, que é a Venezuela, vai jogar repescagem, com grandes chances de se classificar também. E oitavo, nono e 10º, respectivamente, Bolívia, Peru e Chile, hoje estariam fora da Copa do Mundo. Certo? Peru, que já teve em Copa recente, Chile, que fez história em Copa recente também. Havendo uma pequena mudança já o futebolística aí na Conmebol, na Sul-Americana. Próxima rodada das eliminatórias, Brasil pega o Equador no Monumental de Guayaquil no dia 5/6, quinta-feira, 8 da noite. E o jogo que completa a rodada é Brasil e Paraguai em São Paulo, dia 10, terça, às 21h45. Então esses são os próximos jogos do Brasil. Ou seja, aí, Equador e Paraguai. E a ver, né? A ver agora que time será convocado, quem será o técnico e qual time entrará em campo. Porque hoje não se sabe mais nada de seleção brasileira. Hoje a gente não tem a mínima noção de quem vai ser convocado, se vai ser uma convocação de atletas da fornecedora, ou se vai ser atletas de empresários, né? Se serão atletas que estão se destacando no Brasil e no mundo, né? Atletas de origem brasileira. O que vai acontecer? Porque
Uma coisa a gente sabe, né? O Ancelotti não acompanha futebol brasileiro, ele acompanha futebol europeu. Então, o que seria essa convocação? Ele vai mandar uma pré-lista para o Juan fazer a convocação e vai assumir dia 1º de junho para o jogo dia 6. O Juan faz a convocação de acordo com o que ele acha e quem dirige a seleção nesses 2 jogos, e o Ancelotti assume mais para frente, a partir das próximas rodadas. Deixa eu ver se já tem as datas aqui, da 17 e 18. Tem, em setembro só. Então daria tempo, né? Para ele vir assumir em junho e fazer essa convocação em agosto para jogar em setembro, né? Tem uns 3 dias de treinos, 5 dias, né? 5 dias de treinos aí. Bom, a ver o que vai acontecer na dona CBF. A gente encerra esse assunto aqui de seleção brasileira, essa bomba que é a seleção brasileira, né? E agora vamos falar sobre Fórmula 1, né? Para a gente encerrar esse programa de hoje, essa estreia do Sport 74. Hoje vamos falar sobre Fórmula 1, né? Os bastidores e notícias da Fórmula 1. Fórmula 1 teve início na primeira etapa começou na Austrália, né? Foi no dia 16 de março, né? A vitória foi de Norris, debaixo de muita chuva, com Max Verstappen em segundo e Russell em terceiro. A grande expectativa esse ano da Fórmula 1 de 2025 foi a estreia do Lewis Hamilton na Ferrari, né? Ele que chocou o mundo, né, automobilístico ao informar que não iria continuar na Mercedes ano passado e disputar o campeonato inteiro pela Mercedes, iria se transferir para a Ferrari e finalmente estreou pela escuderia Ferrari no dia 16/3. E não vem tendo bom aproveitamento, ele anda brigando mais com o carro do que tudo. Seu companheiro, o Charles Leclerc, já conseguiu inclusive até subir ao pódio e ele não consegue terminar uma corrida ali na zona intermediária de classificação, né? Então vamos dar uma passada aqui rápida sobre todas essas corridas que nós já tivemos, né? Tivemos 6 etapas já da Fórmula 1. Então a primeira foi na Austrália, dia 16/3, com a vitória de Norris. A segunda etapa foi na China, em 23 de março, com a vitória de Piastri, Norris em segundo e Russell em terceiro. A terceira etapa foi no Japão, Suzuka, 6 de abril, com a vitória de Max Verstappen, ficando em segundo Norris e em terceiro Piastri. A quarta etapa foi 13 de abril, com vitória de Piastri, seguido por Russell e Norris. E a quinta etapa aconteceu na Arábia Saudita e teve a vitória de Piastri, com Max Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro. Olha aí, Ferrari no pódio, mas não foi o Lewis Hamilton, foi Charles Leclerc. E a sexta etapa, que foi o GP de ontem, às 17 horas, aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, com a vitória do Oscar Piastri da McLaren. Em segundo lugar ficou o Norris, em terceiro lugar o Russell. A classificação do Mundial está da seguinte maneira: o líder é o Piastri com 131 pontos. O segundo colocado é o Norris com 115 pontos e o terceiro colocado é o Max Verstappen, 99 pontos. Será que teremos um novo campeão em 2025? Será que Max Verstappen vai conseguir se reerguer? O que será de Lewis Hamilton nessa temporada? Ele vai passar em branco a temporada inteira? Como será a sua temporada de estreia na Ferrari, né? A próxima corrida é o GP da Emília-Romagna, na Itália, no dia 18 de maio. E aí? Piastri está voando esse ano, né? Já ultrapassou o Verstappen. E o que será de Lewis Hamilton? Mesma coisa. Peço também que vocês participem do chat, nos comentários. Deixa aí o que vocês acham desse formato que a gente está fazendo aqui, esse formato de live, esse formato live action aqui, direto ao vivo. A gente está falando aí sobre, hoje no programa falamos sobre Flamengo, Bahia, Seleção Brasileira
e Fórmula 1. Então, deixa aí o seu comentário, né, a sua ajuda de como que a gente vai tocar esse projeto de agora em diante, né? Se a gente vai levar ele dessa maneira, você colocar aí comentando o nome do seu time, a gente traz informação do seu time também, né? E vamos levando esse projeto aqui. Vamos falar, trazer sempre o que foi a rodada do fim de semana e fazer as projeções para a rodada de meio de semana e final de semana. Sempre lembrando que meio de semana geralmente é Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, final de semana, Campeonato Brasileiro. Lembrando que em junho teremos o Mundial de Clubes e nós vamos fazer uma transmissão especial da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, né, em parceria com a Fraternidade. Em breve, nos próximos programas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de como vai ser, como vai funcionar e como vocês vão poder participar dessas nossas transmissões junto com a Fraternidade do Flamengo no Mundial. Bom, então vou aproveitar aqui para agradecer a todos vocês que passaram com a gente aqui nesse vídeo, nessa live, que você que está assistindo aí até o final. Comenta aí com o hashtag até o fim, né? Você que estava aí no final. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para poder ficar por dentro de tudo que a gente divulgar sempre aqui no nosso canal, certo? Inscrevam-se no canal Estúdio 74 Live. Ajuda a gente aí para esse canal crescer, se tornar uma referência aí nesse nosso ecossistema que a gente está montando aí. A gente já tem podcasts, agora programa esportivo e vamos seguir com mais novidades aí para frente. Então, queria agradecer a todos vocês que assistiram, que estiveram com a gente aí durante esse programa de hoje, né? Tivemos aqui uma resenha sobre o Flamengo, Bahia, seleção brasileira, falamos um pouco sobre Fórmula 1 também. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, estampa o dedão aí no like, curte o vídeo, compartilha, manda nos grupos aí, manda no grupo do Baba, manda no grupo da família, manda lá para aquela pessoa que tu não gosta, manda para a pessoa que tu não gosta e diz, assista aí que o vídeo é massa. E realmente o vídeo é massa e essa pessoa vai passar a gostar de você também depois disso. Bom, vamos lá. Segue a gente aí nas redes sociais, deixa um comentário para ajudar a fazer o podcast e semana que vem tem mais. Até o próximo Esporte 74. Muito obrigado a todos vocês.